múltiplos cistos nos ovários e prejudicar a saúde das mulheres. Sobre esse assunto que eu converso agora aqui no estúdio com o médico ginecologista, Dr. Ayrton Ribeiro. Bom dia, doutor Ayrton. Tudo bem, Cassandra? Bem-vindo aqui ao Como Museu vai? Bahia. Tudo Desculpe bom? ter feito o senhor esperar aquela hora, porque aconteceu aquele acidente grave. Claro, coisa tranquilo. horrível, né? Sabe Coisa como horrível. é. Mas vamos falar de saúde agora. Para começar, o que é esta síndrome de ovários policísticos? O que vem a ser isso? Bom, a síndrome de ovário policístico consiste num excesso de andrógenos que pode ser manifestado por uma manifestação laboratorial, né? Isso pode ser visto no laboratório, ou uma manifestação clínica, tipo acne, hirsutismo, que é cabelo onde não tem, cabelo oleoso, queda de cabelo. Anovulação crônica, que isso causa amenorreia, que é falta de menstruação, causando, consequentemente, uma subfertilidade ou uma infertilidade. E o ovário policístico. O ovário policístico, ele é consequência e causa. Nós temos, basicamente, 4 fenótipos, 4 tipos de apresentação de ovário policístico. A completa, que a paciente tem amenorreia, sinais de androgenização, seja ele bioquímico ou apresentação física, e o ovário policístico. Na clássica, a paciente não apresenta o ovário policístico. Sim. Ela só tem o sinal de hiperandrogenismo e anovulação. Aí nós temos o fenótipo tipo C, onde ela tem o hiperandrogenismo, e o ovário policístico também aparece nos ultrassons. E o fenótipo tipo D, ela tem oligoovulação e o fenótipo de ovário policístico que aparece na Mas o ultrassonografia. senhor falou que pode causar infertilidade, é isso, na mulher? Pode causar infertilidade, porque quem não ovula, não engravida. E se o paciente tem oligoovulação, pouca ovulação ou uma amenorreia causada por esses ovários policísticos, ela não ovula. O que pode causar, né, essa síndrome, por Bom, exemplo? a síndrome de ovário policístico ela é multicausal. Então, o que é que acontece? O fator genético é extremamente importante. É uma síndrome autossômica dominante. A gente fala de autossômica porque são dos cromossomos autossômicos. Nós temos 46 cromossomos, sendo 44 autossomos e 2 sexuais. Então, ela é uma síndrome autossômica dominante, porque ela pode ser os cromossomos lá da genética mendeliana, azão, azão, azinho, azinho, azão, azinho. Se ela tiver azão, azão, ela vai ter a síndrome do ovário O senhor policístico. trouxe o modelo aí? Era bom, vamos explicar para o povo entender direitinho, né? Porque o que isso é aí, depende da penetrância genética também, para que a síndrome se expresse. Quando o senhor fala genética, a mãe, se A tiver, mãe é ou mais o fácil. pai transmite. Transmite. Ou a mãe, e precisa da mãe e do pai desse conjunto, com uma ação do meio ambiente. Então, a gente tem a ação da epigenética. Você vê que a coisa é um pouco complexa. É bem complexa. É bem complexa. E aí, o que é que acontece? Mas vamos tentar explicar para a população direitinho, Bom, né? o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui um modelo, né, onde a gente tem púbio, bexiga, uretra, vagina, útero e o ovário está aqui atrás. Certo. Esse ovário aqui, ele tem uma má resposta lá na transmissão genética de microRNAs na produção, na resposta à produção de hormônio chamado LH. E aí sim se formam os cistos. Quando esse LH não consegue estimular o ovário para ovular, esses cistos são formados e aí há uma produção maior de andrógenos. São vários cistos, é isso? São vários cistos. O importante é a produção de testosterona nesse ovário. E esses cistos podem ser retirados? Bom, aí faz parte do tratamento, não é? O tratamento do ovário policístico, que não depende, só complementando a questão da origem dela, porque às vezes você tem uma maior resistência periférica à insulina, e esse estado de hiperinsulinemia, né, causado por uma resistência muscular à insulina, causa um maior estímulo da insulina no ovário, causando uma maior produção de andrógenos, e esta insulina age na gordura periférica, causando um maior acúmulo de gordura, que, por consequência, vai causar maior estímulo para a produção de insulina. Agora, de que maneira, por exemplo, né, Dona Maria está lá em Paripe, Piripiri, enfim, as pessoas estão na Pituba, as mulheres, de que maneira ela pode saber que tem essa síndrome? Qual é o primeiro sinal, assim,
que a mulher percebe, que, se eu estiver errado, o senhor me corrige, parece que 10% das mulheres, é isso? 10% das mulheres. Brasileiras têm essa síndrome, né? São dois diagnósticos, o diagnóstico na adolescência e o diagnóstico na idade adulta. O diagnóstico na adolescência ele é um pouco mais complexo, porque pode se confundir com o hiperandrogenismo da adolescência. E o eixo neuroendócrino da paciente adolescente não está maduro, então ela pode também ter subovulação ou oligoovulação. Mas quais são os sinais assim que Sinais: acne, insurtismo, cabelo oleoso, falta de menstruação. Vai ao médico. O médico aí tem que olhar, afastar outras causas, como tumores de hipófise, má produção de hormônio de tireoide, a própria obesidade pode causar essa sintomatologia. Então, vai ao médico. O médico aí vai ver a queixa, ouvir essa queixa e partir para um diagnóstico. As doenças da glândula suprarrenal também podem causar sintomas parecidos com os do ovário policístico. O excesso de testosterona tem relação também? O excesso de testosterona é consequência. Vem consequência. E é o que causa essa acne e pele oleosa e insurtismo. A má produção de LH, não é? A má ação do LH, causa uma não ovulação. A não ovulação vai continuar tendo um estímulo nesse ovário que aumenta de volume e um maior recrutamento de cistos. E aí forma o ovário policístico, que são ovários que os folículos foram recrutados, há essa produção de andrógeno e ele não ovulou. Daí não tem menstruação. E o tratamento, por exemplo, o senhor falou que pode causar infertilidade, não é de maneira geral, mas pode causar infertilidade. Isso pode ser revertido? Como é que é feito esse tratamento? Pode sim, pode ser revertido. O tratamento depende de cada caso, não é? Por exemplo, se a paciente chega para você e diz, olha, a gente fez o diagnóstico e ela não quer engravidar. Anticoncepcional é um bom tratamento para a sintomatologia. Se a paciente quer engravidar, a gente pode fazer indutores de ovulação. Clomifeno era muito usado, hoje tem uma outra droga que é um inibidor de aromatase, que é uma enzima que converte a testosterona em estrógeno, chamado letrozol, está sendo muito usado. E isso a gente tem usado com bons resultados para aquelas pacientes que querem engravidar. É óbvio que perda de peso é extremamente importante. A gente avaliar esse estado de hiperinsulinemia é muito importante. E o tratamento pode ser feito de forma conjunta. Outra forma de tratar o ovário policístico, pacientes muito obesas, a gente tem que estimular o emagrecimento. Drogas que são usadas comumente para diabetes, que ajudam hoje no emagrecimento. Essas drogas podem ser usadas. Foi até objeto de entrevista que eu fiz aqui. Primeiro passo, procurar o médico também, né? Claro. Primeiro passo, procurar o médico, para que seja feito um bom diagnóstico. Depois disso, a indicação e o tratamento preciso, de acordo com cada causa. Obrigado pela entrevista, doutor. Viu? Bom dia. Prazer é meu, tudo de bom. Tá bom? Espero ter esclarecido e ajudado um pouco. Ajudou muito. Muito obrigado, doutor Ayrton Ribeiro. Deixa eu voltar a falar agora.